Olá, meu nome é Évila, sou estudante da UEMA e estou fazendo esse trabalho para obtenção de nota. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a literatura infanto-juvenil. Para isso, o nosso professor teve a ideia brilhante de trazer para a gente autores maranhenses e a minha sorteada foi a Márcia Montenegro. O livro dela que eu vou trazer para vocês é um livro muito interessante, que fala sobre os números, fala sobre amizade, é um livro incrível. Não pensem porque é sobre a matemática que vai ser um livro cansativo, chato, de difícil compreensão. Vocês vão se surpreender, porque é uma história que vai prender vocês, porque vai além dos números. Bora lá? Gente, para começar a introduzir sobre a história, eu não poderia começar sem antes falar sobre a autora, né? Como eu já antecipei para vocês, ela é uma autora maranhense, pouco conhecida, infelizmente. Infelizmente, os autores da nossa capital, eles são pouco conhecidos, não tem uma divulgação tão grande. E aí o professor veio com essa proposta para que a gente possa conhecer e levar para a sala de aula, tá? A Márcia Montenegro, ela é uma artista completa. Ela é escritora, bailarina, corista e musicista. Mas antes de tudo, ela se formou em Direito pela Universidade Federal. Ela trabalha hoje em dia como assessora jurídica, ou seja, ela entende muito de leis e de ritmo, né? Mas será que ela sabe a raiz quadrada de 144? Pausa. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 144, hein, professor? Quem não sabe, é 12. Então, gente, o nome do livro que eu escolhi, né, foi A Cidade da Matemática, onde tudo começa. É um livro surpreendente, um livro que traz pra gente uma reflexão, por mais que seja um livro infantil, né, é um livro extremamente interessante. Então, tá bom, vamos lá, vamos começar. Vamos imaginar um lugar onde os números andam, falam, pensam, discutem e eles têm muita personalidade. Parece um sonho de professor de matemática, né? E um pesadelo para quem sofre com as contas. Vamos imaginar uma cidade, literalmente uma cidade dos números, onde os números têm as personalidades e decorrente tipo assim, eu sou o número 0, então vai do 0 até o 9. Então, para eles, eu sou o mais rebaixado, né? E o número 9 é o mais poderoso porque ele é o maior. Pois bem, nesse livro, O Valor de Cada Um, é o nome do livro, os números, eles vivem como cidadãos. No livro, gente, O Valor de Cada Um, os números, eles vivem como cidadãos em uma cidade chamada Matemática. Muita criatividade da Márcia, né? Eu fico pensando que para escrever esse livro, ela viajou bastante na maionese. O problema começa quando o imperador, o número 9, que provavelmente se acha o dono da cidade, né? Como eu falei pra vocês, existe uma hierarquia em relação aos números. Quem tem menos número é piorzinho e o 9 é o reizão. Ele decide criar umas regras bem esquisitas. Ou seja, o problema todo começa quando o 9, que é o imperador, cria regras esquisitas, né? Regra número 1. A regra número 1 que o imperador colocou lá. Os números devem viver separados. E vocês talvez devem imaginar o porquê, né? Enfim, a partir daquele momento, os números deveriam viver separados. Adeus soma, adeus multiplicação. Só... Como é que é o nome que diminui? Subtração. Só subtração. Nada de soma, nada de multiplicação. Segunda regra. Ter é poder. Sentiram aí o clima de suspense? Ter é poder. Quem tinha, quem não tinha, não tinha poder. E ele, como era o número 9, né? Ele tinha tudo. Ele era o maior. E a última regra, se você não tem unidades, não pertence ao sistema. Ou seja, o 0 ficou de fora, o pobre coitado. Ele era a Maria do bairro.
pausa. Depois dessas regras aí, eu vou falar pra vocês um pouco sobre a personalidade de cada número, né? Porque como eu falei pra vocês, era uma cidade em que os números, eles tinham consciência, eles andavam, eles falavam, eles tinham a personalidade deles. Então, bora lá. O 1 era o sábio, né? Ele era tipo aquele aluno que sempre levanta a mão pra responder tudo. Era sábio, ele tava ali lá embaixo, então ele tinha que ter alguma qualidade. Ele era sábio. O 2, ele era muito curioso. Era o típico aluno que pergunta o porquê de tudo. Até aquelas perguntas bestas. Porquê de não sei o quê, porquê de não sei o quê. Ele só quer perguntar. O 3, ele era distraído, né? Todo mundo conhece alguém distraído, né? O 3 era muito distraído. Não queria saber de nada. Perdidão no mundo dos números. E o 5, ele era guloso. Ele comeria até os livros da biblioteca se fossem comestíveis. E assim por diante, né? Mas e o 0? Como é que ficava o pobre do 0? O 0 na cidade não valia nada. Maria do bairro, da matemática, dos números, não valia nada. Gente, Maria do bairro, porque Maria do bairro foi sofrida. Ele não valia nada. O imperador não considerava ele, entendeu? E talvez sinto que a Márcia Montenegro fez um pouco de bullying com o número 0, né? Mas isso aí vocês têm que perguntar pra ela, tá bom? Vai? E agora vai acontecer algo revolucionário. Vocês não estão esperando por essa parte da história. Gente, aconteceu uma revolução. O sábio, quem é que lembra quem é o sábio? Isso mesmo, o número 1. O que o número 1 fez? O número 1 decide que já chega de tanta confusão e resolve tomar um chá com o número 0. Prestem atenção, o 1 foi tomar chá com o número 0. O imperador descobre e pronto, ele fica furioso, porque os números não podiam mais andar juntos, porque vocês já devem ter se ligado, né? Que se o 1, se ele juntasse com 0, ele ia fazer 10, e 10 é maior que 9. Ou seja, aí o imperador não ia ser mais imperador porque ele não ia ser o maior, entendeu? Ninguém ia mais respeitar ele. Enfim, já deu um spoiler aí da instalação, né? E aí, alguém já falou assim pra vocês, ei, não é pra vocês se juntarem com tal pessoa. Aí vocês vão lá, se juntam e a pessoa pega vocês junto com a outra pessoa. Clima tenso, né? Foi isso aí que aconteceu. Foi um clima tensosíssimo, muito tenso. O imperador mandou prender o número 1 e o castiga. Mas no meio da confusão, algo incrível acontece. O 0 tropeça, cai do lado do 1 e virou 10. Olha aí que legal. Virou 10. Agora, o 10 é um número a mais. Ele é mais forte que o 9. E agora, os números se tornaram mais fortes e poderosos. O que a gente está falando aí, gente? União, amor. Quando se junta, todo mundo fica mais forte. E aí a gente está falando de que também? Adição. Não necessariamente de adição, né? Porque 1 mais 0 não é 10. 1 na frente do 0 que fica 10. Mas enfim. Mas tipo assim, traz a ideia também que o 9 mais o número 1 fica 10. Enfim, gente, uma reflexão sobre a união. Uma história. Por isso que eu digo pra vocês que é surpreendente, porque teve fofoca, teve briga. É porque eu não consigo contar toda a história pra vocês, porque ele é um pouquinho grande, são 52 páginas. Mas teve briga, teve confusão, teve fofoca. O número 0, pobre coitado, ficou sofrido no canto. O 9, super soberbo, tipo a Carminha. Então, gente, é uma história sensacional, sensacional. Leiam. O livro é um pouquinho caro, mas eu entendo que os escritores precisam, né, se valorizar e vender. R$75, gente. Mas é um livro muito bom, muito interessante. E, gente, como proposta da atividade do professor, o que ele falou? Gente, vocês vão ter que trazer pra gente como que a gente vai trabalhar esse livro em sala de aula. Pensei com meus botões. Esse livro, ao meu ver, como eu gosto muito da educação infantil, eu acredito que esse livro ele pode ser levado para a educação infantil, porque ele fala também sobre a união, sobre se unir e tal. Então, acredito que
por esse lado, né, pode. Mas o meu foco não foi para a educação infantil, mas eu acredito que pode ser levado para a educação infantil. Esse livro, ao meu ver, ele é mais para o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, né? Que ali os alunos já conseguem ter uma interpretação de texto melhor. E aí eu consigo trabalhar com esses alunos, com esse livro. As aulas de matemática, eu consigo explicar os sistemas numéricos por meio deste livro, né? Que aí é a ordem crescente, a ordem decrescente, o zero, entendeu? Ordem crescente e decrescente. Eu consigo também incentivar a interpretação de texto. Eu consigo também fazer com que essas crianças criem talvez outro final para essa história. Isso é uma proposta também de atividade, né? Olha, crianças, eu conto a história para elas e eu proponho que elas tenham autonomia para criar o final da história. Ou seja, eu não fico presa somente a matéria de matemática. Eu posso levar também para a disciplina de português, interpretação de texto. E eu posso principalmente propor que as crianças tenham autonomia para criar o final da história, que é uma coisa que as crianças gostam muito, né? Desenhar, criar o final da história, reverter tudo. No caso, o 0 é o imperador, o 9 é a Maria do Bairro, entendeu? Então tem essas possibilidades. E eu também posso trabalhar em relação à educação socioemocional, que, como eu falei pra vocês, ele fala também sobre o 0 excluído, triste, solitário. Talvez tenha um aluno na sala de aula que seja o 0, né? Ficou um clima tenso agora. Mas, né, talvez tenha um aluno também, como eu falei pra vocês, cada um tinha a sua personalidade. O 0 que era esquecido, o 1 que era sábio, o 2 que perguntava demais. Então, os alunos acabam se identificando bastante, né? Então, eu posso trabalhar isso em relação à amizade, à inclusão, à cooperação, né? Como eu tô falando pra vocês, os alunos conseguem se identificar e talvez possa ver, poxa, fulano de tal é igual o 0, ele fica mais na dele, as pessoas desprezam ele, então bora lá. Vamos somar com ele. Somar. Ixi, cameraman usou coisas matemáticas. Vamos abraçar. Abraçar, gente. Pausa. Achou? O que a gente aprendeu com essa história, gente? Vou dar aí 10 segundos pra vocês pensarem. Será que essa história fala somente sobre os números? Momento de reflexão. Será que essa história foi uma história chata? Será que essa história vai prender os alunos? E eu respondo pra vocês, sim, foi uma história chata. Não, gente, não foi uma história chata. É uma história que vai prender os alunos. É uma história muito atraente e que o professor pode, né, explorar ela de todos os jeitos. Em cima, embaixo, de um lado, do outro, as cores, os números, forma geométrica, tudo pode ser explorado nessa história, né? E aí a gente pode tirar essa ideia de que a matemática é uma coisa chata, trazendo livros didáticos, trazendo coisas mais interessantes para dentro de sala de aula, né? Conclusão, para finalizar o nosso incrível vídeo para a nossa nota. Como conclusão, eu trago a ideia de utilizar recursos didáticos, principalmente de escritores maranhenses, para dentro de sala de aula, né? Histórias incríveis, interessantes, né? O professor trouxe a proposta de vários autores maranhenses que eu não fazia ideia de que tinham aqui, né, no nosso estado. Então, trazer para dentro de sala de aula livros maranhenses, autores que contam de uma maneira totalmente diferente, divertida, coisas que, na maioria das vezes, para as crianças, principalmente, é muito chato, né? Principalmente de 1º a 5º ano, que é bem ali que a gente começa a perder o interesse pela matemática, né? Porque realmente se torna um bicho de 7 cabeças. Como eu falei pra vocês, pode haver adaptação dessa história de várias maneiras. Eu posso falar sobre a multiplicação, eu posso falar sobre a divisão, eu posso falar sobre a subtração, eu posso adaptar a história, eu posso utilizar da maneira que eu quiser a história, né? Dando os créditos, obviamente, pra nossa autora Márcia Montenegro. É isso. Um beijo, tchau.